Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria e de apreensão. Toda vez que a gente vai pregar, né, a gente não é pregador, e a luta é muito grande. Em nome de Jesus, passo muito aperto, porque falar de Jesus é muito bom, mas é muita responsabilidade. Irmãos, que essa noite nós possamos entender o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, toda vez que me chama para pregar, irmãos, eu vejo que eu não sou, que eu preciso me aproximar de Deus muito, mas muito mesmo. Como eu sinto pequeno diante de um Deus tão grande, irmãos. Em nome de Jesus, passei minha tarde, né, fui lá para o monte, dali não teve jeito de ficar, eu fui para lá, em nome de Jesus, passei a tarde lá até 6 e pouca. Porque, irmãos, eu falei com o Senhor, Senhor, se não for o Senhor, o que eu tenho? Eu tenho uma palavra na mente, mas se eu não for usado pelo Senhor, de nada vale. Amém? Eu convido meus irmãos, irmãos, eu vou ler na NTLH, eu pedi a menina para passar, se você quiser olhar pela TV, né, você que sabe, em nome de quiser seguir na sua Bíblia, fica bem à vontade. Eu cumprimento a você que está em casa, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e entrar também no seu coração nessa noite. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluias. Graças a Deus que inventaram o óculos, né? Senão nem ler, não lia. Em nome de Jesus. A idade vai chegando, vai parecendo um problema de todo lado. Meu Deus, tem misericórdia. Abra comigo, então, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler até o 23, depois nós vamos ler do capítulo 4 ao versículo 7. Diz assim, ó: certamente, vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Assim, se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como diz a Escritura Sagrada, Deus pega o sábio nas suas espertezas. Versículo 20. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é de Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. Vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar as realizações dos planos secretos de Deus. O que ele exige de quem tem essa responsabilidade é que ele seja fiel ao Senhor. Mas para mim, versículo 3, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Versículo 4, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue ninguém antes da hora, esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, e para instruir vocês, é que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então, por que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Amém. Podemos tomar a nossa cena.
Irmãos, eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem consciência disso? Perfeito? Amém. Então vamos, daqui a pouquinho nós vamos chegar de novo aqui. Vamos começar. Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, ele começa no capítulo 1, fazendo uma saudação e dizendo que ele escreve essa carta à cidade de Coríntios. Eu escrevo a todos pela sua união com Cristo e foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Essa carta também é para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e Senhor nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Primeira coisa que Paulo faz é uma saudação, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E ele diz, essa carta, ela foi escrita para a igreja de Coríntios, mas também foi escrita para nós. Em todos os lugares que ela for lida, irmão, a palavra de Deus é tão poderosa. Se eu não pregasse nada, como eu não prego muita coisa mesmo não, já era o bastante para nós irmos para casa com a leitura que foi feita aqui nessa noite. Porque não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor através de Paulo. Amém, irmãos? E Paulo faz a saudação e depois ele faz uma oração cheia de elogios, que está no capítulo 1, versículo 4. Diz assim, 4, 5, 6, ele diz assim, eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Jesus Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo, que está firme em vocês. Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não têm culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Paulo está falando de uma igreja que tinha todos os dons. Irmãos, que igreja, profetas, mestres, né? Pastores abençoados, diáconos abençoados, todos quanto é dom a igreja tinha. Paulo, como a gente fala, né? Ele elogiou a igreja de Coríntios, igual o pastor falou aqui outro dia, nós tínhamos conversado. Ele deu a escada à igreja de Coríntios, naquele subir, ele falou assim, agora eu vou tirar. Tem um probleminha dentro da igreja, tem divisão. Logo em seguida tem divisão. E eu estava lendo, irmão, porque na igreja, as pessoas, irmão, cheias do Espírito Santo, entendeu? Tinha todos os dons. Aí a igreja dizia que dizia assim, o que eu quero dizer é isso, cada um de vocês, versículo 12, um diz que eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, e outro diz eu sou de Pedro, e ainda outro diz eu sou de Cristo. Irmãos, dentro da igreja, cheio de dom, uma igreja dividida. Sabe o interessante? Que no versículo 1, 2, 3 e 4, ele vai falando dessa divisão na igreja. Irmãos, só que no versículo 5, ele fala também da imoralidade sexual dentro dessa igreja. Sabe o que acontece? Uma igreja e um coração dividido está perto da imoralidade sexual. Um coração dividido está muito perto, pastor, da imoralidade sexual. Muito perto mesmo. Ele vai falando, põe a igreja lá em cima, uma igreja cheia dos dons, mas uma igreja agora que está dividida. E Paulo vai falando dessa igreja, passa para o versículo 2 e vai no versículo 3. Ele vai falando da sabedoria de Deus, ele vai falando de várias coisas, de Cristo, o poder e a sua sabedoria. No capítulo 3, no versículo 1, olha o que Paulo diz para essa igreja, a mesma igreja que ele disse que está cheia do Espírito Santo, irmão. Teve um dia que nós estávamos aqui, um pastor de fora estava pregando aqui, irmão. Eu nunca vi, eu nunca senti tanta presença de Deus.
Irmão, eu pulava de tanta alegria de ver a presença de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração assim, ó, isso só é momentos comigo. Amanhã todos voltam para o mesmo lugar. Irmãos, é impossível uma igreja que tem todos os dons. Paulo agora no capítulo 3 vai dizer assim, irmãos, versículo 1, na verdade, irmãos, capítulo 3, versículo 1, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fosse pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Irmão, isso é preocupante, não é? A igreja parece que já vai tudo bem. De repente o pastor da igreja diz assim, não tem como conversar abertamente de Deus com as pessoas. Elas ainda são crianças na fé, né? Falei, meu Deus, como é que pode uma igreja cheia dos dons de Deus e ela agora chama essa igreja de criança na fé? É muito sério, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Porque Paulo vai dizendo assim, ó, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Paulo está dizendo, como que eu vou fazer com vocês? Porque vocês, eu vou ter que alimentar, eu vou ter que começar o rodimento do evangelho tudo novamente, eu vou começar tudo de novo, pregando as mesmas coisas, os princípios mais básicos da obediência a Deus, eu tenho que começar tudo novamente, porque no versículo 3 diz assim, ó, porque vocês vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existe ciumeira, briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e que fazem o que todos fazem? O que você acha disso, irmão? Quando há ciúmes e briga dentro da igreja, isso não mostra uma fragilidade muito grande na igreja? Irmãos, uma igreja cheia dos dons, irmãos, onde tem ciúmes e inveja, isso tem destruído as igrejas, isso tem atrapalhado, irmão, em nome de Jesus, grupos de pessoas formando dentro da igreja, né? Separações, igrejas divididas, é muito sério, é muita coisa séria, irmão, porque onde há ciúme e há inveja, irmãos, como que o Espírito de Deus vai fluir no meu e no seu coração? É impossível, irmão, em nome de Jesus Cristo. Então ele vai dizendo, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como se fossem pessoas desse mundo? Irmãos, será que quando você diz, se fosse o pastor Marcel pregando hoje, sim, fosse o pastor Everton, talvez sim também, fosse o Caio, mas o Hélio, não dá, né? O que eu vim fazer na igreja hoje? O problema não sou eu não, irmão, eu ser ruim sim, mas o problema é você. O problema é você, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir quem acha que sabe, porque quem era para estar aqui em cima aqui, são os juízes, são os médicos, são os advogados, são os teólogos, são gente que tem cultura para poder pregar para vocês, mas Deus pega um lá na rua que não sabe ler e escrever, e eu passei por isso. Um dia eu estava desesperado, irmãos, desesperado mesmo com um problema que tinha, uma notícia que eu tinha recebido, porque a gente diz que tem fé, mas quando o problema bate na casa da gente, não é? Quando eu vou orar para o seu problema, eu tenho uma fé danada, irmão, se der certo, bem, se não der, amém, né? Mas quando é na gente, não pode dar errado. E eu saí desesperado, irmãos, uma pessoa, que eu acredito que nem estudou, e se estudou foi muito pouquinho, não sabe ler nem escrever direito, olhou para mim e disse assim, Deus manda te dizer, que Ele está no controle da sua vida, e que nada disso que foi dito de você vai acontecer. Sabe o que aconteceu, irmão? Não aconteceu. Deus estava na vida daquela mulher. Irmãos, vocês estão procurando mensagens boas? Vocês precisam estar cheio do Espírito de Deus. Irmãos, se eu disser para vocês aqui agora, que Deus te abençoe, você vai olhar assim, mas que mensagem pequenininha. Irmão, se Deus estiver comigo, Ele vai te abençoar. Se eu disser aqui que Deus te cure,
Se Deus estiver na minha vida e quiser me ouvir, Ele vai te curar, em nome de Jesus Cristo. Mas você está caçando Pedro, você está caçando Paulo, você está caçando Apolo, né? Em nome de Jesus, procure Cristo, irmão, seja cheio do Espírito Santo, por favor, em nome de Jesus Cristo. Então, Paulo, eu só dei essa introduçãozinha aqui para nós entendermos o que Paulo começa a dizer agora no capítulo 3, no versículo 16. Certamente, vocês sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Todos vocês têm certeza disso? Que Deus habita aí? Tem certeza? Eu fiz uma pergunta para um amigo meu. Vamos ver se tem certeza mesmo. Ele estava com um problema na família um pouco. Falei, irmãos, se Jesus viesse hoje em pessoa e falasse assim, eu vou ficar na sua casa, como é que você comportaria lá? E falou assim, ih, rapaz, tem que mudar tudo. E a sua esposa? Ah, tem que mudar também. E o seu filho? Tem que mudar também. Aí eu pensei assim, se eu sou templo do Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo está dentro da sua casa, porque se ele transformar numa pessoa, você tem que mudar. É porque você não crê no que está dentro de você. Irmãos, Jesus é presente na minha vida e na sua. Parece que Jesus tem que vir, Vinícius. Ele tem que sentar Vinícius, se Jesus sentar lá no seu trabalho, ele pode ouvir tudo que você está falando? Glória a Deus por isso. Né? Lá na sua casa, se ele vier, você tem que mudar alguma coisa? Glória a Deus por isso, se não tiver que mudar. Nas suas conversas, na roda nossa de conversa, se Jesus estiver perto da sua conversa, será, irmão, que você mudaria os seus palavreados? Será que você falaria? Será que a minha esposa, se Jesus sentar lá na cozinha, eu vou esperar você fazer o almoço hoje, será que ela comportaria da mesma forma? Será que você comportaria da mesma forma? Irmão, você tem certeza mesmo que você sabe que você é templo do Espírito Santo? Que a todos que quanto receberam Jesus, nós tornamos filhos de Deus, o Espírito de Deus vem habitar em nós e vem nos dar força. Ô, irmão, se o Espírito de Deus habita em você, os seus olhos são puros, a sua boca é santa, os seus ouvidos você não empresta ele para o diabo, e os seus olhos são luz para o seu corpo. Porque Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, você tem certeza, você precisa dessa certeza. Você não pode ter certeza. A ignorância é tão grande dentro da igreja, irmãos. Uma pessoa convertida em outra igreja veio para a nossa igreja, e um dia ela reclamou comigo, ah, não vou mais na sua igreja não. Falei, por que, irmão? Por que você não vai na minha igreja? O pastor mandou orar de costa para o altar. Aí Deus não ouve a minha oração. Irmãos, são coisas que entristecem a gente, irmão. Qual a experiência que essa pessoa teve com Deus? Você vai sentar no banco, vai olhar para trás, Deus não vai te ouvir, porque você não está olhando para o altar. Irmãos, é pessoa culta, de cultura, tá? Não é gente inocente não. Não é gente que não estuda, não, é pessoa formada, frequenta a alta sociedade. Irmãos, eu falei, meu Deus, essa mulher, onde o Espírito de Deus está nessa mulher? O que é que convenceu ela que Jesus é o Senhor da vida dela? Você precisa entender quem é o Senhor na sua vida. Eu quero falar de 4 coisas hoje, nessa noite. Minha mensagem não vai durar muito não, pastor, ela é meia curta. Eu quero saber quem você é. É o que Paulo aponta aqui nos textos que nós vamos ler agora. Quem você é diante de Deus, quem você é diante dos homens, quem é você diante da igreja e quem é você diante de você mesmo. Nós vamos chegar lá, calma lá, nós vamos chegar. Hoje nós precisamos saber o que você pensa da igreja, o que você pensa do mundo lá fora, o que você pensa de você mesmo e o que você pensa de Deus. Uma das coisas, o que Deus manda te dizer nessa manhã, nessa noite, estou na manhã, que Deus manda te dizer nessa noite, que você não é uma qualquer, você não é um qualquer, você não pode andar nesse mundo como se fosse um qualquer, você é templo do Deus vivo. Aqui nós aglomeramos, nós juntamos, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo seguidor de Jesus, e Jesus
se manifesta no nosso meio, e eu posso sentir a presença dele aqui. Ele me acalmou, ele me alegrou, ele me trouxe paz e alegria nesse momento. Eu estava aflito, preocupado com aquilo que eu ia dizer para a igreja. Irmãos, eu quero apenas, eu disse para o meu Deus lá em cima no monte, eu fiquei muitas horas lá, falei: Senhor, se eu não for instrumento do Senhor, eu de nada sirvo nesse mundo. Se eu não cuidar daquilo que você me deu, que o Senhor me deu, de que eu estou fazendo nesse mundo? Aí eu lembrei daquele texto, né? Que nós temos uma coisa muito preciosa, que é o Espírito Santo, porém em potes de barro, não é? O que você tem dentro de você é muito precioso, porém nós somos muito fracos, irmão, muito falhos. Se cair, quebramos, irmão, em nome de Jesus. Então, certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E que se alguém destruir esse templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Irmãos, você não pode ser a causa do Espírito de Deus te abandonar. Eu estava falando ali atrás, né? Eles trouxeram um assunto de uma pessoa para mim, e eu lembrei de Sansão. O pastor Miguel falou comigo, Saul também. Porque o Espírito Santo, irmão, quando ele chega na nossa vida, ele dá um movimento na nossa vida, né? Ele traz paz, traz alegria, ele traz transformação. Aquilo que você fazia, você não quer fazer mais, agora você quer falar de Deus. Só que, irmãos, o Espírito Santo não faz barulho para sair. Se você for rejeitando ele, ele vai sair da sua vida. Se os seus olhos não é santo, se a sua boca não é santa, se as suas atitudes não é de acordo com Jesus, se ele já tem falado para você mudar esse jeito de vestir, se Deus já falou com você para mudar esse jeito seu de falar, se Deus já falou com você que não gosta onde você vai, e você continua indo, você continua fazendo tudo. O pastor pregou aqui domingo, se Deus disse assim, perdoa, e você diz assim, eu não perdoo, eu estou certo. Irmãos, o Espírito de Deus, quando você mais precisar dele, você vai ficar a sós, irmão. Irmãos, aquele que foi escolhido por Deus, Sansão, escolhido por Deus, Nazireu, um homem, irmãos, escolhido desde o ventre, irmãos. Irmão, um homem que matava tudo com a queixada, matou milhares de pessoas. Irmãos, agora está cego, trabalhando num lugar que uma junta de boi trabalhava, talvez, eu não sei, isso é coisa da minha cabeça. Puseram aquele homem numa praça para dizer assim, olha lá se vale a pena servir a Deus. Aquele que dizia, olha o que virou, olha agora o que esse homem virou. Agora ele está cego, agora ele é uma vergonha nessa cidade. Irmãos, encontrei com a irmã daqui há muito tempo, desde quando eu converti, ela estava aqui, ela saiu agora da igreja. E eu disse para essa irmã, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Está tudo bem. Estou até com calo no joelho. Ô, irmão, bebendo, fumando, prostituindo. Está com calo no joelho, irmão. Vai arrancar o joelho fora, irmão, e não vai conseguir nada. É muito sério, irmão, em nome de Jesus Cristo. Não brinque com o Espírito Santo. Você quer brincar? Brinca com o seu filho, brinca com o seu cachorrinho, brinca com a sua mulher, brinca com qualquer... Mas com Deus não se brinca. Irmão, nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. A minha sorte e a sua sorte, que o amor de Deus é tão grande pela criatura, pelo homem, pelo ser humano, que Ele faz de tudo para nos salvar. Irmão, a humanidade só vai se perder porque a humanidade não quer saber de Deus. Porque Deus, irmão, Ele vai agarrar na sua mão até o último dia da sua vida e não quer que você se perca. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. A vontade de Deus, meu irmão, para mim e para você, é que você não se perca. Você que está aqui, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, irmão, Deus vai fazer de tudo, para um dia você ver Jesus face a face. E eu quero ver Jesus face a face. Eu quero ver o meu Jesus, que um dia, há 15 anos atrás, ele entrou na minha vida. Amém, irmãos? E diz assim, ó, versículo número 19: pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como diz a Escritura Sagrada.
Deus pega o sábio nas suas espertezas. Versículo 20. E também o Senhor sabe os pensamentos dos sábios, não valem nada. 21. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é, Paulo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo pertence a Deus, e vocês pertencem a Cristo. Tudo pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Irmão, o que Deus quer, irmãos? Quer que você coma do bom, do melhor, quer que você tenha noites abençoadas, um sono abençoado, que tenha paz. Tudo isso Deus quer, mas você tem que saber que vocês pertencem a Cristo e que Cristo pertence a Deus. Irmãos, no capítulo 4, agora é que eu quero pregar mais um pouquinho, quem nós somos diante de nós, diante da sociedade, diante da igreja. O capítulo 4 começa no versículo número 1, que diz assim, ó: vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Paulo está dizendo assim, vocês devem nos tratar. Ele está falando dele e de Apolo. Ele está dizendo assim, vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. É como o pastor Marcel e o pastor Everton estivessem dizendo assim, ó, vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Vocês têm que me ouvir. No versículo 2, Paulo diz assim, mas o que ele exige, essa é sua obrigação com nós. Vocês têm que entender que eu estou guiando vocês, eu sou servidores de Cristo, que foram encarregados de cuidar de vocês. Aí ele diz assim para ele e para Apolo, mas o que Deus exige de quem tem essa responsabilidade é que ele seja fiel ao Senhor. Irmãos, a responsabilidade é muito grande daqueles que guiam o povo de Deus. Ele precisa de ser fiel ao Senhor. Você precisa de ser fiel ao Senhor. Fidelidade, irmãos, é coisa que nós não temos visto com muita frequência. Hoje um senhor da Assembleia de Deus me parou na rua e perguntou se o senhor é crente? Eu falei, sou. Eu tenho 62 anos de cristão, mas estou triste. Só de crente eu tenho 62, hein? É por quê? A igreja está perdendo a essência. Está ruim. Eu não saio de lá porque eu costumei lá e tudo. Mas hoje eu vivo as pessoas, não é, levando um evangelho tão raso, tão sem sentido. Na minha época era tão bom, rapaz. Nome de Jesus, né? As mulheres usavam o vestido no tornozelo, depois passou para o joelho, agora ela vai subindo, o negócio o tempo já vai passando, e o vestido ela vai encolhendo, as coisas ela vai ficando estranho pra caramba. Ele falou assim, eu fiquei com a dó daquele senhor, rapaz. É muito ano de evangelho, rapaz, para ver uma mudança tão ruim, né? Em vez de a gente conhecer Cristo, as coisas e melhorando, não, ela vai atrapalhando, ela vai se tornando de uma outra forma, em nome de Jesus. Aí Paulo diz assim, eu e Apolo temos que ser fiel ao Senhor. Agora olha que a afirmação no versículo número 3. Para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Irmão, pensa num versículo poderoso. Esse versículo eu cravei no meu coração, tem uns 10 anos que eu já falei umas 1000 vezes. Para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês. Ele orou para a igreja e falou assim, vocês podem me condenar, mas eu não devo nada. Vocês podem falar o que quiser de mim, mas eu não devo nada. Eu tenho a minha consciência em paz, eu não devo nada. Para mim não tem menor importância que vocês me julguem. O que o pastor tem que estar aqui é o seguinte, não tem menor importância o que eu penso dele, o importante é que ele tenha uma consciência limpa. Para mim não tem a menor importância de ser julgado por vocês. Ô irmão, isso é uma honra, né? Eu ter convicção
de que se falarem de mim, vão falar injustamente. Segundo, não tem menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu acredito que Paulo estava perseguido, porque Paulo, todo lugar que ele chegava, ele era apedrejado, ou era preso, alguma coisa de ruim acontecia a ele. Ele falou, não importa o que as pessoas pensam, não importa nem o que as autoridades pensam, eu não estou preocupado com que, se eu posso ser julgado por um tribunal humano, eles podem me condenar injustamente. Irmãos, as pessoas podem falar mal de você, injustamente, porque o mundo lá fora não gosta de você, não gosta de mim, não gostava do nosso Jesus, portanto o crucificaram. A vida aqui na terra não vai ser fácil, irmão, em nome de Jesus. Olha o que ele está dizendo, para mim não importa ser julgado por vocês, estou em paz, nem pelo mundo lá fora, porque eu tenho minha consciência limpa, que os meus deveres lá fora, eles foram cumpridos. Agora o mais interessante, eu não julgo nem a mim mesmo. Paulo apontou para ele e falou assim, nem o que eu penso tem valor para mim. Eu não julgo nem a mim mesmo. Irmãos, você sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, ó, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, que toda pessoa que aprova a si mesmo é reprovada pelo Senhor. Irmão, quando nós achamos que estamos prontos, nós nunca somos perfeitos, nós nunca estamos prontos, né? Eu ouvi uma mensagem, Vinícius, que eu achei interessante, cara, porque nós precisamos de ser santo, nós temos santidade, nós temos que ser santo, nós temos que ter santidade, não impede igualdade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele não é só santo, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, nós somos, irmãos, facilmente vendidos ao pecado, é somente através de Cristo é que nós podemos vencer a nossa luta desse mundo. E Paulo está dizendo, para mim não importa o que as pessoas pensam, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. E agora, olha o versículo 4, irmão. A minha consciência está limpa. Olha que coisa mais linda. Eu te faço uma pergunta nessa noite. E a sua consciência? Como tem andado? Você tem a consciência limpa? Você tem uma consciência limpa que tem feito tudo certinho? Não tem nenhuma condenação no seu coração? Aquilo que você tem feito no seu dia a dia tem agradado o Senhor? Com tudo isso, Paulo diz assim, a minha consciência está limpa, graças a Deus a minha está, mas eu estou na mesma situação de Paulo, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente, porque quem me julga é o Senhor. Quem te julga é o Senhor. Irmão, a gente faz tudo certinho. A gente entra, não faz um curso, um concurso. Eu já fiz prova para a escola, eu voltava para casa, às vezes triste, às vezes alegre. Hoje eu fiz uma prova boa. Irmãos, mas não era eu que dava nota para mim, era a professora que ia corrigir. Então assim nós com Deus também. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Irmão, um homem igual Paulo, Deus usa mesmo, irmão. Usa no mais profundo, irmão. Quando você entende que você precisa de ter uma consciência limpa, que você precisa andar nos passos do Senhor, mas que tudo isso não te coloque em melhor situação do que ninguém. Irmão, essas três afirmações para mim são muito lindas. Não importa o que o povo pensa lá fora, não importa o que a igreja pensa, não importa o que eu penso. O importante é o que Deus pensa de mim. O importante é o que Deus pensa de você. Irmãos, feliz é você, Josias, se tiver aprovado por Deus. Deus tem cuidado, Josias. Mesmo em tempos difíceis, Deus tem cuidado. E Ele nunca vai deixar de cuidar, porque o melhor ainda está por vir. Irmãos, a minha consciência tem que estar limpa. Meu Deus do céu, não pode. Em nome de Jesus, você tem que ter uma consciência limpa diante da igreja, diante dos irmãos e diante do mundo lá fora, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizendo,
A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão dentro do coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Eu vi acho que é na Universal, hoje passou, rapaz, o julgamento, os 12 julgando e o povo de joelho dobrado. Irmãos, aquilo me deu um temor, irmão. E a Bíblia, e aquele doutor falando lá assim: todo joelho se dobrará. Não para justificar, porque ninguém naquele dia vai dizer assim: o senhor foi injusto comigo, ou não fez isso, o senhor não fez nada por mim, porque a Bíblia diz que o homem é injustificável diante de Deus, ou ele, após a morte, ou é a condenação, ou é salvação. Irmãos, e para nós estarmos caminhando para o fim, versículo 6 diz assim: meus irmãos, e para instruir vocês é que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Olha o que ele está falando. Tudo isso que eu falei para vocês, primeiro eu apliquei a mim e a meu amigo Apolo. Tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outras. Irmãos, outra coisa grave: por que a gente faz acepção de pessoas? Ninguém deve orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Irmão, toda pessoa que tem o Espírito de Deus sabe lidar com toda e qualquer situação, e cheia de amor. Irmãos, agora Paulo faz 3 perguntas, e eu quero repetir essas 3 perguntas de Paulo, que está no versículo 7. Versículo 7. Primeira pergunta: quem é que fez você superior aos outros? Paulo está dizendo, quem me fez eu e Apolo superior a vocês? Quem é que fez você superior aos outros para ter direito de escolha dentro da igreja, de achar que é isso, que é aquilo? Quem te fez superior aos outros? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Irmãos, se você tem alguma coisa, se o pastor é nosso líder e tem tudo aqui, quem deu ele? Ele que achou isso aonde? Se você tem alguma coisa, foi Deus que lhe deu. É o que Paulo está dizendo, não é? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo que você tem? Tem gente que tem mais habilidade nas palavras. Ô irmãos, não é seu, bobeia que Deus te tira. Foi Deus quem te deu. Por um acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Terceira pergunta: então por que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Tem gente, irmão, que acha que tem sabedoria por conta própria, pela habilidade das palavras, não é? Em nome de Jesus. Então, irmãos, e Paulo continua aqui, mas para mim está terminando. Ele diz assim, ó, no versículo 19: porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus, versículo 20, pois o reino de Deus não é coisa só de palavra, mas de poder. Irmãos, o reino de Deus não é coisa só de palavras. A gente senta numa roda para falar de Jesus, todo mundo fala um pouquinho, mas o poder de Deus, irmão, é coisa para poucos. Falar de Jesus, às vezes até a gente fala, mas viver com Jesus e viver para Jesus, irmãos, pois o reino de Deus não é coisa só de palavra. Então, irmãos, eu volto a repetir, em nome de Jesus, aquilo que eu disse lá no princípio, logo no versículo, no capítulo 5, agora, quando Paulo elogiou a igreja,
Agora ele diz que a igreja estava dividida, que a igreja tinha problema, que tinha que falar com a igreja como criança, né? Em nome de Jesus, que estava difícil, porque havia inveja, havia tudo. Irmãos, aonde dá a divisão, aonde há inveja, aonde está a contenda, a imoralidade sexual está às portas. Irmãos, é muito sério o que está acontecendo dentro da igreja. Imoralidade sexual. Aonde está o temor de Deus? Irmãos, é uma vergonha. Está igual ao mundo. Isso é muito sério. E Paulo manda excluir essa pessoa do meio dos cristãos, porque é uma vergonha para a igreja. Irmãos, vamos mudar nossos comportamentos. Se você não pratica, mas consente quem pratica, a Bíblia diz que nós estamos a par ali, nós estamos em igualdade, seremos condenados junto com aqueles que praticam. Irmãos, pode acontecer de tudo, mas o que eu não posso é deixar meu coração se corromper e aceitar as coisas que acontecem. Irmãos, pois o reino de Deus não é coisa só de palavras, mas de poder de Deus. E eu profetizo nessa noite, para essa igreja, que o poder de Deus há de inundar os nossos corações, que o poder de Deus há de inundar a nossa liderança em nome de Jesus Cristo, e que os dons do Espírito Santo estejam no meio de nós, tudo que nós tivermos direito de Deus, que Deus possa derramar sobre nessa igreja, que possa haver temor, que possa haver tremor, que podemos falar de Deus com reverência, não como um Deus comum, mas um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmãos, que Deus possa te abençoar. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique de pé no nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos dê graça. Deus continue abençoando a vida do diácono Hélio. Palavra de reflexão para o nosso coração. E que possamos realmente ter esse entendimento. Que um dia nós estaremos diante do Senhor. Prestaremos conta a Ele de todos os nossos atos, da nossa vida. E que o temor do Senhor preencha a nossa alma, o nosso coração. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, meu Pai. Nós queremos bendizer o teu nome na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, usando a vida do teu filho. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos dê graça, Senhor. Como o Senhor, o próprio apóstolo diz, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato, estou aprovado por Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a mantermos com o coração rendido, prostrado aos seus pés. Pai, que o nosso coração possa, Senhor, desejar viver uma vida de comunhão e intimidade contigo, porque quando temos comunhão, quando temos intimidade contigo, o Senhor pontua em nós aquilo que está fora, Senhor, do teu coração, dos teus planos, e nos ajuda como igreja, Pai, a mantermos com um olhar fixo no Senhor, olhando para Ti, Senhor, no nome de Jesus. A nossa esperança é o Senhor. Que o Senhor encha cada cristão aqui nessa noite com a Tua graça, com a Tua presença, que possamos reverenciar o Senhor, não só aqui dentro, mas todos os dias da nossa vida, vivendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós rendemos graças ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus, amém? Irmãos, tem os avisos, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical, amém? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, você vai na escola dominical? Aí você fala com ele assim, o que você está perdendo tempo? Aí você fraquejou, né? Irmãos, a escola dominical é uma bênção, né? Nós estamos aqui falando sobre o livro Ame a Sua Igreja, e domingo agora nós estávamos, o último domingo falou do terceiro ponto sobre cuidado, e domingo agora nós vamos começar uma escola dominical falando sobre servir na igreja. São 3 pontos principais que nós temos a motivação de servir. Quais são eles? As misericórdias de Deus,
os dons que Deus nos confiou e a volta de Jesus. Vai ser muito especial. Então vem para cá, para a escola dominical, estudarmos conosco. O curso de membresia, né? Novos membros, aí está acontecendo também, 9 horas, domingo pela manhã, o Vinícius vai estar ministrando o curso de membresia. Estão abertas as inscrições do batismo, amém? Glória a Deus. Já tem umas 2 ou 3 pessoas aí no curso de batismo, e você que ainda não é batizado, mas deseja fazer o curso de batismo, em nome de Jesus, nos procure, faça o curso. Quem faz o curso não é obrigado, irmãos, a batizar, amém? Então você pode fazer o curso, conhecer as doutrinas, saber como funciona, aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que você vai ser muito edificado, mesmo que você não tenha intenção de batizar, mas você é novo, vai te dar uma base aí na fé, vai te dar instruções, você vai crescer muito. Então nos procure, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, amém? Tem escola dominical para as crianças também, ok? Então vem para cá, papai, mamãe, traga os seus filhos, é bênção, irmãos. A escola dominical aí, Gabriel, a Miriam, 8h30 da manhã já tem um café pronto aqui para as crianças, amém? Começa às 9h, mas 8h30 tem um café aqui preparado. Então vem para cá, em nome de Jesus, na escola dominical. E domingo à noite, nós estamos ministrando uma série de ministrações aqui, 70 vezes 7, falamos domingo agora, primeira palavra sobre perdão, a importância do perdão, e domingo agora nós vamos continuar, Deus vai falar conosco em nome de Jesus, amém? Hoje é aniversário da Poli, nós vamos orar por ela. Vem cá, Poli, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero convidar a Natália. Tem mais alguém aniversariando hoje? Amém? Então nós vamos orar pela vida da Poli, abençoando. Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te louvar, te bendizer pela vida da Poliana. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando a tua filha, renovando as forças dela, e que a cada dia mais a tua filha se achegue a ti. Pai, que o presente especial venha vindo do Senhor, e que a bênção do Senhor continue sobre ela e sobre a casa dela. Deus, nós abençoamos ela esta noite com toda sorte de bênção, Senhor, e nós profetizamos que ela cada dia mais seja cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus.